Olá pessoal, está no ar o canal Segredos do Mundo. Hoje o assunto aqui é ufologia. O assunto é a Onda Mundial de 1954. Estamos com a presença do Márcio Paroncini. Antes de eu apresentar o convidado, se inscreve no meu canal, manda esse link para os colegas. O assunto aqui é muito interessante que o Márcio vai falar para a gente. Alguns acontecimentos de alguns jornais do mundo revelando sobre discos voadores, né? Europa, América do Sul, tem alguns casos também no Brasil. Boa noite, Márcio, tudo bem? Boa noite, Eduardo. Obrigado pela oportunidade de estar falando um tema tão interessante aí que Isso. é ufologia. É ufologia. Márcio, antes de a gente começar a pesquisa, acho que você não se importa, eu gostaria de perguntar aonde que veio esse amor pela ufologia, quando começou? Contatado você não foi, né? Não. Não, é aquela história, a curiosidade, a busca de respostas para enigmas e curiosidades que a gente tem aí, como todo ser humano tem, e desde jovem vendo séries, filmes e lendo sobre ficção e tudo mais, a gente acaba, digamos assim, se apegando, se apaixonando por esses temas, e a ufologia é um deles, né? E aí a gente acaba se envolvendo de alguma forma aí na investigação, na pesquisa, e acaba dando nisso. Já sou ufólogo há um bom tempo aí, já participei da revista, fui consultor da revista UFO. Sério? Sim, até ano passado eu fui consultor da revista UFO. Faço parte aqui tem um grupo em Porto Alegre aqui, que é o meu grupo, que eu fundei. Já participei de um outro grupo, porque eu não era, digamos assim, o responsável. Hoje eu tenho um meu grupo aqui, o GEU, que é o Grupo de Estudos de Ufologia Científica. Eu faço parte aqui também de uma rede de ufólogos gaúchos, que é uma rede de investigação para combater fraudes na internet. Fraudes na internet? Olha, que legal, hein? Fiz parte aí do movimento gaúcho de ufologia, apoio ainda, são os amigos nossos que a gente criou, ajudou a fundar aí um movimento de congregar grupos e ufólogos do estado, e a gente está aí para tentar sempre aprender e tentar buscar respostas, né? Aqui já participou bastante gente da UFO aqui, né? O Inajar, eu não sabia. Grande Tony. O muito amigo do Petit também, o José Moldonato, Maurício Eloy já participou. Tem muita gente legal, muita gente boa. Não estou hoje lá, mas tem muita gente boa. O Gelo. Tem, exatamente. Então, vamos lá então a pesquisa? Vamos lá. Eu vou acionar. Pode falar. Só para esclarecer aí, o que é a ideia dessa pesquisa, dessa live? Na realidade, esse movimento, essa onda ufológica de 54 foi um grande evento mundial aí, e, como se diz, ela é mundial, é global mesmo, praticamente em todos os continentes, e a forma de a gente demonstrar essa maneira global que ela atingiu, a gente expondo as notícias, os jornais da época, e mostrando cada relato, cada manchete, e a gente começa a ter uma noção de como foi grande esse negócio, como atingiu centenas de pessoas e em todos os continentes, né? Então a gente vai ter um exemplo em um PowerPoint, uma coisa meio singela aí, mostrando mês a mês, no ano de 54, reportagens aí falando, para a gente ter uma noção, e essas reportagens vão se direcionar em vários locais do planeta, né? Então é isso. Ô, Márcio, antes da gente começar, que eu estou vendo aqui, para ficar legal, essa câmera, você não tem jeito de deixar um jeito, porque assim, tá cortando um pouquinho aqui em cima da sua cabeça, né? Não tem jeito de aparecer mais um... Isso, melhorou. Olha, melhorou? Ótimo. Pô, deixa eu ver aqui na tela cheia. Aqui. Melhorou bastante. Tá, maravilha. Tá. Vamos embora então. Eu vou ligar aqui a plataforma. Tá? Peraí, acho que é arquivo de tela. É esse aqui mesmo. Aí aperto compartilhar. Agora eu vou arrastar para cá. Já tá aparecendo aí, né? Isso aí, tá aparecendo. Vamos, a primeira mim, não sei, acho que não sei se para o público já aparece aí, mas para mim já está aparecendo.
Sim, já está aparecendo. Tem um pequeno delay aí. Sim. Agora sim, começou a carregar, acho. Isso. Não, acho que agora está para o público. Uhum. Isso, estou observando aqui também no celular, tá pegando. Vou botar no celular aqui. Tem a número 2, né? Aí você fica à vontade. Não, pode seguir. A gente vai. Tá, então vamos lá, número 2, tá? Tá, vamos lá. Bom, como eu disse, a gente vai se basear aí em reportagens da época, onde haviam os avistamentos, e esses avistamentos se tornavam aí relatos e as pessoas chegavam, essas informações chegavam aos jornais, né? Sim. Aí, por exemplo, é um caso na Inglaterra, em Essex, em 25 de janeiro de 1954, em Canning Island, onde 2 mulheres viram. Isso aí pode seguir, a gente não precisa se deter tanto na reportagem, tá? O Eduardo. Só para a gente expor aí, pessoal, mais ou menos, para ter uma ideia. Aí mostra, 25 de janeiro, tá? Aí já é um outro caso, eu acho que não sei se está estourando. Não, tá aparecendo. Desculpa. Tá. Aí aqui no Rio Grande do Sul, até coincidentemente, em fevereiro de 1954 também, e em Juí, onde foi avistado um objeto por várias pessoas. O que vocês estão observando são jornais da época, né? São jornais da época. Ali tem um jornal, o outro é Diário da Noite. Sim. Vou passar o outro, então. Pode passar. Montevidéu, né? Montevidéu, também. Em março, agora em março. Vai vendo aí que tem uma abrangência grande. Aqui, por enquanto, começamos com a Europa, viemos para o Brasil e já estamos no Uruguai. Em março. Pode seguir. Ó, aí já México. México. Em março também. Pode seguir. Seguindo. Opa, deixa eu diminuir a lupa. Esse já é um jornal da Austrália, em abril. Já fomos lá para a Oceania. Em 54 também, né? A onda é toda de 54, né? Sim, são todos os jornais, assim tu vai vendo. Pode passar o próximo aí. Isso é a prova que eles já estiveram em todos os tempos, né? Os seres, né? Tem muito tempo. Aí, em Paris, na França, em maio. Na França, Claro que, paralelamente, isso aí é um apanhado, um esboço aí que eu fiz aí só para a gente ter uma ideia dessa distribuição global, mas isso aí, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, e no Brasil mesmo, nós vamos ter aí mais casos aí dentro de cada mês, de cada período. Não necessariamente só na Inglaterra, não necessariamente só em Juí, a gente tem abrangendo várias localidades. Isso aí é só para efeito de demonstração dos jornais da época aí. Pode passar para o próximo. Exatamente. Lohausen, na Alemanha, em julho de 54. 10 pessoas aí observaram também objeto. Olha, pode seguir. Austrália, Alemanha. Aí Cáceres, na Espanha, em julho. Em julho, na Espanha. Né? Outro jornal, pessoal. Também. Então, são jornais locais, são reportagens de jornais nossos, os correspondentes internacionais mandavam, e aí isso aí se tornava uma notícia aqui. Até era muito comum na época, os caras copiavam, essa notícia era ipsiliter copiada para cada jornal, se repetia. Pode tocar outra aí. Outra agora de novo. Ilha Silt. Essa Ilha Silt Sim. É no Mar do Norte lá, como é que chama? Um resort alemão lá, que o pessoal bem frequentado. Sim. E bastante gente viu também. Bastante gente viu, né? É interessante. Na Alemanha, né? Agora voltamos para o Brasil, Belo Horizonte. Belo Horizonte, lá, as matérias, né? Na verdade, esse não é Belo Horizonte. Não, esse é de Belo Horizonte, sim, tá certo. No bairro de Belo Horizonte. É que depois tem um outro aí que não é Belo Horizonte, é Matozinho, acho, se não me engano. Sim. Opa, deixa eu diminuir aqui, acho que é Porto Alegre, né? Aí é uma reportagem, é só uma manchete aí, uma rota de aviação aí, Rio-Porto Alegre, foi observado o disco voador nessa rota aí, em agosto agora de 54. Sim. Interessante.
Ó, Suíça, Zurique. Zurique, vai vendo. né? Tava Porto Alegre, Rio, agora já tá na Suíça. E assim vai. Assim vai, Vamos passar outro, né? Deixa eu diminuir aqui o tamanho, que tem uma linha de... Ó. Aí num local lá na Noruega, Mossin, se eu não me engano a pronúncia. Em agosto também. Na Noruega, né? Olha lá, aqui embaixo que fala, né? Tá embaixo. Embaixo, ó. E é interessante que nessa época, por exemplo, eu faço uma pesquisa aqui no Rio Grande do Sul sobre a casuística aqui, então Sim. Eu busco muito material, muito jornal antigo, e depois vou em cima das fontes e tudo mais. Então a gente acaba vendo uma evolução de como era tratada a notícia com o tema da ufologia. No início ali, sim. Aqui nós temos aí 7 anos depois do Roswell, do início da ufologia chamada moderna, né? E a gente vai vendo que era tratado em primeira página, com destaque, claro que tem a questão de chamar público, de atenção, mas sempre, geralmente, essas notícias eram mais bombásticas, eram colocadas em primeira página. Pelo menos a chamada e depois lá desenvolvida no jornal a matéria. Hoje em dia, o Fantástico não fala muito disso, né? Mas eu lembro que na década de 80 eles falaram, né? Que Eduardo, se tu for ver, tem pessoas que tratam o tema de forma séria, uns ufólogos, e tem pessoas que têm curiosidade, não sabem se é verdadeiro, se não é, e tem pessoas que apenas é chacota, é uma brincadeira, onde na realidade não é. Mas tu vai vendo a evolução, até final dos anos 60, 70, tu tem essas matérias de primeira página, um destaque dentro de uma seriedade, os jornalistas tratavam com uma certa seriedade até, ou pelo menos uma contestação mais séria, e depois começou a ficar galhofa, brincadeira, até chegar no final dos anos 80, 90, e explodiu para piada, para brincadeira, e perdeu o tema de seriedade. Agora que está retomando aí com os WAPs, aí, o pessoal está mais interessado desses casos aí dos Estados Unidos, tudo mais, 2004 em diante. É que antes dos anos 60 também era muito acobertado, também levava muito na... Não. Pelo contrário, o acobertamento, assim, se for observar, ele não é uma coisa, muito antiga, não. Ele é... Tirando o Roswell lá, que os caras fizeram aquela questão de anunciar e depois negar e tudo mais, tu vai ver que no decorrer aqui nessa época, como era muito novo, não se sabia muito, não se chegava, né, dizia, não é nada, não existia um acobertamento tão forte em nível para negar a coisa. Ficava, tanto que isso daí, tu vai ver reportagens diárias aí quase no mundo todo até os anos 70. Então não tinha aquele negócio de botar no meio da página nem relatar, tu vai ver que tu vai ter bastante reportagem. Sim, é interessante. A próxima, né? Vamos embora. Esse aí é tipo um tabloide inglês aí da época também, em agosto. Aí falando aí que os discos voadores vão pousar aqui no próximo ano. Chamadas mais Sim. E nível de... Mas não deixa meio brincadeira, meio explorando um pouco do esse negócio que tá a imagem ali do Nórtico, geralmente tem umas pesquisas que até o exército de algumas partes do mundo já viu eles, mas será que eles chegaram a ver ou não? Esse é um perfil aí da tipologia do meu Adamski aí, que era cera de macacão inteiro, cinturão, cabelo comprido. Né? Mas esse realmente, por mais que o caso do Adamski aí a gente possa considerar uma fraude, mas na ufologia mundial tu vai ver que se repete esse perfil desses seres aí, traço humano, cabelo comprido, e essa roupa aí. Tem bastante caso, bastante mesmo. Por sinal, até, por mais que a gente tenha no cinema, no entretenimento aí, os seres, tipo, no MIB, tu vê criaturas de um monte de braço, um monte de perna, um monte de olho, monstruosidades, 90 e poucos, 95, 93, 95% da casuística se resume a seres humanoides, traços humanoides. Traços humanoides, exatamente. Interessante, né? Bom, deixa eu diminuir aqui.
pode passar o próximo. E passar o próximo. Aí Serra do Gardunha, em Portugal, lá, uma serra lá em Portugal também, em setembro aí também foi avistado. É quase fronteira com a Espanha. Sim. Esse dia eu vi um português lá na palestra, perguntei para ele qual que é o caso mais famoso lá, porque aqui também tem a Missão do Prato, Varginha, né? Eu perguntei para ele. Sim. Curiosidade, né? Cada localidade tem seu caso famoso, a peculiaridade, né? O mundo todo está cheio disso. O mundo inteiro. Opa, o mundo todo. Opa, quase que eu falei. Peraí, deixa eu... Isso aí é uma chamada. Isso aí em Lille, na França, lá em outubro. Esse aí já é um momento forte aí da ufologia, da casuística, que depois a gente vai tratar mais no final aí, que é, digamos assim, a França, o Brasil também, mas a França, ela teve uma onda muito forte, teve digamos assim, outros elementos, mas ela realmente foi um caso muito forte na França, nesse período de setembro, outubro, aí bem forte. Tanto que loja de ferragens aí voando, porque o pessoal falava em disco, xícara, pires, falava em tudo que é coisa voando no céu lá. Então ele fazia essa brincadeira com o termo de ferragens voando aí. Eles fizeram brincadeira. Montreal. Isso é Montreal, Canadá. Também Canadá, é outubro, né? Até se eu não me engano, acho que eu nem tenho reportagem nos Estados Unidos de jornal, acabei não colocando. Ficou mais para a Europa, Oceania e América do Sul, se eu não me engano. Pode seguir, isso é Canadá, Montreal. Sim. Ó, esse aí na Costa do Marfim, Danané, em 7 de outubro de 54. Sim. É interessante que as autoridades aí, isso aí tem, se for ler a matéria completa, tu vai ver que tem essas informações dos avistamentos chegam numa aldeia e tudo mais, lá chegam nas autoridades, os caras vão tentar descobrir alguma coisa. Não se chega num veredito, mas os caras não negam a receber informação e tentar entender o que está acontecendo na Costa do Marfim aí. Na Costa do Marfim, por acaso, esse lugar que apareceu o disco foi nessas partes secas, desérticas, não, né? Não, isso não é deserto. Isso aí é uma não foi é uma região desértica. Essa não é uma região desértica. Isso aí foi uma questão de uma serra, um cerrado e um vale junto aí, quando foi visto. Sim, né? Porque parece que eles gostam de aparecer em lugares que não tem muita gente também, né? Por isso que eu... é que a questão, Eduardo, assim, é meio controverso, porque a pessoa diz, mas eles não gostam de aparecer onde tem muita gente, mas não quer dizer. Depois tu vai ver exemplos aí que tu vai ver que é bem ao contrário. É que talvez onde tu tem um menor número de pessoas, tu vai ter um menor número de testemunhas, teoricamente. Onde tu tiver 10 mil pessoas, tem, teoricamente, a possibilidade de ter 10 mil testemunhas. E onde tu tem 15 pessoas morando numa região de, sei lá, centenas de quilômetros quadrados, vai ter no máximo 15 pessoas para testemunhar. Então, não é muito... É meio relativo isso. Cidade grande pode acontecer, né? Mas parece que acontece, tem bastante. Pode. Nosso país aqui é exemplo disso. Aí uma rota de Roma, Lisboa, Itália, Portugal e Espanha. Roma, Lisboa e Madrid. Olha, foi uma rota, né, que ele fez, né? Porque tão perto desses países da Europa, né? Sim, tudo pertinho, não é que nem Brasil, que é dimensão continental, né? Esses países são tudo colado no outro. É tipo Rio Grande do Sul, Portugal, Rio Grande do Sul, Uruguai, aqui, tudo pertinho. Curitiba, Santa Catarina. A realidade deles, sim, os países são tudo pertinhos. Os menores, pelo menos. O trem atravessa, né? É por aí. É por aí. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui um pouco só para falar. Pronto. Lille de novo, em outubro aí. A França, ela realmente ela foi um expoente aí na Europa referente à onda de 54. Ela é o jornal da época, gente. Esse é o Correio do Povo, eu acho, isso é de Santa Catarina. Mas tá falando sobre um caso em Lille aí, em outubro também. Sim. Vamos lá.
Deixa eu só diminuir aqui para na hora de mostrar o outro. Embora. São Paulo? Ó, agora vamos para São Paulo. Ele passou tirando o Diário da Noite ali, em 25 de outubro de 1954, o pessoal teve um avistamento. E essa data aí é interessante, porque ela é um dia após aí, aqui no Rio Grande do Sul, onde seria Canoas hoje, mas naquela época eles consideravam Gravataí, onde é a base da aeronáutica aqui. Houve um evento num domingo, a partir do meio-dia, onde o pessoal estava aí trocando de turno e tudo mais, os militares, o pessoal da aeronáutica, e chegando meio-dia, um tenente, ele foi comunicado pelo pessoal lá da guarda que havia um objeto pairando sobre a base. Sim. Esse objeto ficou lá paradinho, no formato disco clássico, a uma certa altura. O pessoal foi lá, foi averiguar, começou a se reunir, outros militares começaram a se reunir, foram chegando em outros níveis de comando dentro da base, até coronel e tudo mais. O pessoal pegou binóculo. O pessoal foi também, havia um departamento de meteorologia dentro da base aérea de Canoas, que era comandada pelo exército, pela aeronáutica americana. Eles largavam essas sondas, esses balão-sondas de meteorologia, e era controlado por um comando americano, aqui da aeronáutica americana, aqui na base de Canoas. E eles até pediram máquinas, equipamentos emprestados aqui que estava fechado na base, não tinha esses equipamentos disponíveis. Porém, lá o pessoal, os militares americanos também diziam que não tinham acesso a equipamento no momento ali para poder emprestar, tirar foto e filmar e coisa parecida. Entendi. Mas nesse dia a base aí teve muito. O pessoal calcula aí mais de 100 pessoas dentro da base acabaram assistindo. Parece que tinha um evento de exposição, alguma coisa assim também nesse dia. Então tinha muita gente. E isso aí foi visto. Inclusive, nesse dia 24, isso aí acabou repercutindo, porque isso aí acabou gerando o primeiro informe oficial de um órgão militar no mundo. Olha, houve uma coletiva de imprensa, porque gerou mais ou menos aí uns 15 relatórios de comandos oficiais, sargentos e em patentes mais altas dentro da base aérea, e isso aí acabou chegando no comando aéreo, acho que era no Rio de Janeiro nessa época ainda, a sede do país, e teve uma pressão para poder se explicar o que aconteceu, e o que era, o que não era, se era engano, e foi feita uma coletiva de imprensa para os responsáveis na época aí das Forças Armadas, na parte da aeronáutica, e realmente não houve negação do fato. Eles afirmam, vai ver, é a primeira vez que um órgão oficial relata isso aí, faz uma coletiva de imprensa, semelhante ao que foi no oficial dos OVNIs em 86, só que isso foi em 54. E realmente eles afirmam que as pessoas viram os objetos, os soldados viram os objetos, eram de tal forma, tinha uma tal velocidade, paravam, tipo aquela folha seca, rodando no próprio eixo, estrutura metálica. Começou com o avistamento de um objeto, e depois esse objeto se movimentou e chegou um outro junto. Então foram 2 objetos. Isso aí foi visto da 1 da tarde até as 4 horas da tarde, no mesmo local. Então tu imagina, 4 horas aí o pessoal vendo o mesmo objeto parado em cima da base. E aí gerou toda essa repercussão. E aí no dia seguinte já teve um outro relato de avistamento. O pessoal foi fazer aqui em Novo Hamburgo, São Leopoldo, à noite, dia 25, na segunda-feira, nesse dia aí mesmo. À noite foi fazer um treinamento de voo com aeronaves, com caças. Também observou um objeto. No outro dia de manhã, em Osório, que é no nosso litoral aqui norte do Rio Grande do Sul, os caças já perseguiram um objeto, tentaram perseguir, tiveram que retornar porque não teve condições de acompanhar. E isso aí foi repercutindo. Até 16 de novembro, se eu não me engano, foi onde houve a coletiva de imprensa e gerou toda essa repercussão dos avistamentos. Esse mês de outubro assim, foi muito forte. No Rio Grande do Sul foi muito forte.
Foi forte. Mais Não de 50. apenas em São Paulo, foi forte, né? Não, aqui foi bem forte, o Rio Grande do Sul bem forte. Até mais forte que o resto do país. Porque o pessoal, tu vai ver as manchetes, eles falavam que o Rio Grande do Sul, a onda estava no Rio Grande do Sul. Claro que posteriormente teve essa repercussão aí, tu vai ver Rio, São Paulo, Belém do Pará, Recife. Pode seguir, segue o baile aqui, que deve aparecer mais reportagens aí. Sim, vamos lá. Aí, no Sul, oficialmente, discos voadores. Sim, Canoas. Porque é o que eu te falei. Na época, a cidade era esse trecho da base aérea pertencia, eles chamavam Gravataí, que é uma cidade local aqui também, próxima, mas hoje ela é incorporada à base aérea, é a cidade de Canoas. Eu vou aproximar mais, porque é interessante essa parte aqui, né? O objeto aí eu disse que não, esse aí é um caso de Roma, que depois a gente vai até acabar falando, vamos até acabar falando desse caso tá. separado. Vamos deixar. Tá? Bom. Mas aí tu tem a manchete aí, ó, no Sul, oficialmente, discos voadores. Sim. Tá. Vamos para outro, então? Vai, pode acabar. Aí, ó. Opa, peraí. Deixa você ler aqui, né? Aí eu falo, aí lá embaixo tá a Iugoslávia e Peru, mas a Iugoslávia não existe mais, seria Belgrado hoje na Sérvia e uma região lá chamada Vale de Chicama no Peru. Tu vê Europa e América Latina, né? Em 28 de outubro. Sim. A manchete. Aí, tá, pessoal? Só para vocês conferirem. São tudo matérias que aconteceram nos jornais de 54 aí, como o Márcio está trazendo. Não, isso aí é uma revista, imagina tipo uma revista, uma Veja, da Espanha, lá em Barcelona, que ela, como estava forte a onda na Europa, ali, principalmente na França, aí eles falam, França invadida por marcianos, ali a manchete da revista, da capa da revista. Nossa, eles falam isso. Na verdade, essa imagem aí só foi uma criação, ou realmente é verdade? Não, isso é uma foto, se não me engano, isso é uma foto. É uma foto mesmo? Acho que é uma foto. Nossa, interessante, hein? É uma foto. A qualidade não tá boa, mas até é interessante de observar, porque começou com os relatos aí na época com o objeto clássico, os dois pratos, o objeto discoide prateado. Mas no decorrer dos avistamentos, principalmente na França, o pessoal começa a relatar que começam a surgir outros objetos de outras formas. Tu vai ver que aparecem objetos fusiformes, tipo dois cones, um contra o outro. O pessoal começa a ver muito o cilindro, que eles chamam de linguiça, charuto. É o cilindro, né? É o cilindro. É o cilindro, charuto, que eles chamam aí, que isso aí praticamente é semelhante a um charuto aí. Até na base de Canoas, aqui no dia 24, um tenente Ferraz ali, que é uma das testemunhas, ele comenta que é uma coisa interessante que a gente via em alguns casos, Sim. que a transmutação dos objetos aí, ele relatou que em determinado momento eles viram o disco em movimento. Quando o disco parava, ele se transformava numa nuvem. Olha. Se camuflava como uma nuvem. Aí, em determinado momento, esse objeto arrancava de novo, em voo, e desse voo ele já não estava mais em forma de discoide, ele parecia um charuto. Aí depois parava de novo, se transformava em um, e aí voltava sem disco. Então, era uma coisa muito, muito interessante, né? Para a época, assim, o pessoal foi relatar isso aí, o negócio começou a transmutar em várias formas. As formas mais clássicas, o discoide e o charuto, né? Pode seguir aí. Deixa eu só diminuir aqui antes. Pronto, agora eu vou passar. Deixa eu diminuir mais ainda. Ó, observa aí, ó. Matozinhos em Minas, Curitiba e Belém. Sim. Tudo, ó, em Curitiba foi fotografado, depois em Belém foi visto um objeto, em Matozinhos, que era no interior de Minas lá também foi visto. Então, tudo assim. Tudo assim, né? Até o pessoal que pensa lá que o Pará lá, que no Pará só existe a partir de 77, né? A Operação Prato. Muito antes mesmo. Aí embaixo fala de Belém, né? Charuto, né? Legal, hein? Pode seguir. Em cima, Curitiba. Vamos embora. Agora deixa eu diminuir aqui, que eu tenho uma linha de mais. Aí, assim. Inglaterra? Isso aí, na realidade, é um Marechal Dewey.
Ele comentando aí que na Inglaterra lá eles era tanto avistamento, tanta coisa, que não paravam de receber informes. E aí Sim. tem aí em torno deles falam 10 mil informes sobre escoadores. Até nos Estados Unidos, na base de Wright-Patterson, eles criaram um departamento lá, que era um departamento técnico de voo, de inteligência de voo. Só que esses caras acabavam recebendo reportes de avistamento do planeta todo. E eles estavam recebendo, em média, aí, se eu não me engano, 700 relatos por semana. 700 relatos. 700 relatos por semana. Então, era muita coisa, muita coisa. Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também tem um... Nem falamos dos Estados Unidos aí, né, nesse meio tempo aí, mas acabava falando isso aí. Aquele caso Los Angeles não teve como esconder, né? Porque a imprensa tinha várias Qual fotos, caso? né? Los Angeles lá, aquele... Russell? Não, aquele caso onde que eles acabam atirando naquele objeto. Eu não tô lembrado da cidade, acho que é isso, né? Não sei qual que tá falando. Mas tem muita coisa, tem muita coisa. Tem. Ó, um caso, eu não tinha aparecido no Rio de Janeiro, um caso no Rio de Janeiro também, 2 escoadores no Rio de Janeiro. O bairro de Encantado, depois no Leblon. Leblon, né? Uhum. Já vi carioca falando que aparecem uns objetos lá. O país todo, Eduardo. O país todo. Onde tu chutar aparece. É que os carioca falam pra mim também. O pessoal pensa que é... Não, Minas é um grande celeiro de aparições aí. Rio Grande do Sul, Minas, o Nordeste todo, o Norte. O país todo, o mundo todo, na realidade. Onde tu pensa, onde tu procurar, tu vai encontrar um caso, pelo menos, de OVNI. Ó, Caratinga também, Minas. Em novembro. Aqui a incidência mais forte, se tu for observar estatisticamente, ela se deu aí a partir de setembro, outubro, principalmente outubro. Outubro, novembro, dezembro, no Brasil. Na América, também na América Latina, até podemos dizer. Ó, aí Recife, é o Nordeste lá, ó, 1º de dezembro. Sim, Recife, né? E volto a repetir, isso aí são pinceladas, exemplos aí. Se tu abrir outros jornais do mesmo período, de 54, tu vai encontrar de outras localidades, tá? São exemplos só para a gente poder fazer um mapeamento geral, eu botando de norte a sul do país aí. Na internet encontra isso, né? Eu sei que tem a Hemeroteca Nacional, é gratuita lá, tu procurar Disco Voador, por exemplo, tu vai encontrar milhares de jornais, de centenas de jornais de cada localidade de datas, né? E não só aqui no Brasil, tu vai encontrar em outras hemerotecas mundiais, aí tu vai encontrar também. Não só do Brasil, né? Tu vai encontrar de outros países. Legal. Aí, ó, Noiva Imperial, Chile. Em dezembro também, já mais no final do ano. Que é uma parte mais forte, como te disse, na América Latina, essa outubro, novembro, dezembro. Sim, legal. Vamos lá, outra. Ó, Rio de Janeiro e São Paulo. Aí, São Paulo e Rio de Janeiro, 28 de dezembro. Interessante, jornais da época, hein, pessoal? Como eu digo, Eduardo, pesquisando, tu vai encontrar dezenas de reportagens. Né? Muita coisa se repetindo, claro, do mesmo caso, do mesmo fato, mas tem muita coisa, tá? Vamos lá, agora em termos de jornais, eu acho que a gente terminou, se eu não me engano. Parece que agora é a imagem assim, tem o M. Michel. Isso. Como eu estava falando antes, a gente estava falando da grande incidência de objetos aí na década e no ano de 54. Na Europa, o grande centro aí concentrado, primeiro aí foi a França e depois podemos dizer que a Inglaterra, tá? E o M. Michel era um psicólogo, um filósofo, escritor, pesquisador, um grande pensador da época lá na França, tá? Um cara famoso que participou de diversos grupos, direções de grupos e pesquisas.
foi amigo do Jacques Vallée. Ele se interessou muito por esse fenômeno que ocorreu na França em 54. Sim. E a partir dessa observação, ele começou a fazer um estudo, um levantamento, porque ele começou a achar similaridades aí de períodos, de avistamentos, de testemunhas, e ele começou a criar um estudo bem sério sobre esses avistamentos na França, tá? Isso aí acabou resultando num livro que tá abaixo aí, publicado em 58 originalmente, Mistérios. Tá abaixo da foto aí. Tá debaixo da foto? Não, a próxima imagem. Esse, né? Misteriosos Objetos Celestes, tá? De 58. O que acontece? Ele começou, a partir dessa observação, o M. Michel ele começou a criar teorias aí sobre... Esse é o livro. Isso. Ele começou a criar teorias aí sobre uma possibilidade desses objetos seguirem uma rota específica dentro de um determinado período, tá? Ele acabou criando uma teoria chamada das ortetenias, que teoricamente, vamos assim chamar, são corredores específicos que os OVNIs gostam de utilizar para navegar. Então, ele fez um mapeamento aí. Eu não entrei muito adentro no caso das ortetenias, no caso dele especificamente. Isso aí, se o pessoal quiser, tem lá o site do fenômeno do grande Jackson Camargo lá. Tem bastante, está bem desenvolvido esse trabalho sobre as ortetenias. Pode botar a próxima imagem. Tá falando dele? Tá falando dele? Não, pode passar a próxima imagem agora. O livro tem essas informações? Sim, o livro é exatamente sobre isso aí. Clica aí. Ó. Isso aí é um exemplo aí, ó, da ortetenia. O que acontece? Ó? Opa, perdão. Voltamos lá. O que acontece? Determinados, por exemplo, a partir de uma determinada observação, determinada data, eles conseguem, digamos, olha, essa, por exemplo, nessa teoria que ele criou, uma linha Bavik, uma linha ortotênica, Bavik, que é a cidade... Não, parei. Aí entre as cidades de Bayonne e Vichy, tá? Na França. O que acontece? Na França, em determinado período, ele fazendo esse mapeamento, ele consegue observar que o objeto saindo de um local para outro, por exemplo, de Bayonne ou Vichy-Bayonne, ele seguia essa rota específica. Isso um caso, tá? Mas ele, a partir de várias, centenas de casos, ele começou a montar várias linhas ortotênicas, que são, como eu te disse, são corredores. Tu imagina que um objeto vem lá da Rússia e atravessa uma linha reta, vem parar aqui no Nordeste, por exemplo. Ele chamava isso de uma linha ortotênica. Por quê? Porque seguindo uma sequência de observações na mesma data, e nesse fluxo de cidades aí, se desenhava essas linhas retas aí. Então, várias observações no estudo dele, assim, geraram-se esse amontoado de linhas aí. Parece que o interessante disso aí, uma vez, eu não sei se foi no Alienígena do passado, que o policial lá nos Estados Unidos, ele seguiu o objeto de carro, se não me engano, passou mais de 3 cidades. Aí ele falou pro outro policial na rádio, segue aí na outra cidade, né? Parece que acontece. Sim, exato. Mas é exatamente isso, porque tu imagina aqui, por exemplo, como eu te falei, lá que eu te falei anteriormente, no dia 25 de outubro de 54, aqui em São Leopoldo, Novo Hamburgo. São 2 cidades, uma do lado da outra colada. Então, o objeto é fácil, ele passa, ele transita por cima das 2 cidades, tem duas cidades observando o mesmo objeto. E assim é a mesma coisa. Na França, em lugarejos aí tudo perto, um monte de gente observando, acaba se tornando essa gama de observações aí. Aí tem várias cidades, aí tem 6 cidades, mas se não me engano até tinham 7, 8 que faziam esse corredor. Isso aí é só um exemplo, o Eduardo. Esse livro do M. Michel, ele tem dezenas de linhas ali que ele montou dessas ortotenias, tá? Isso aí é uma coisa que acabou depois gerando estudos em vários países. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal fez um estudo, que o Rogério do Breia, numa época dos anos 80, fez aqui.
Nos anos 60, e claro, isso está em decorrente de ondas ufológicas, né, onde tem muita observação concentrada em datas, aí o cara consegue montar esse estudo dessas linhas ortotênicas. O pessoal nos anos 60, eu não me lembro qual era o estudioso aqui da Sociedade Brasileira de Escoadores, fez uma linha ortotênica também, referente à casuística de uma onda dos anos 60 no Nordeste. Mas aí já não tem a ver com uma onda de 54. Mas é a mesma ideia. Então, esse desenho então, desse mapa está no livro dele, né? Sim. Essa é uma das ondas, uma das linhas mais conhecidas, Bayonne e Vich, que eles chamam a linha Bavik, que é essa linha dessa cidade de Bayonne até Vich ali. Legal, é clássico, isso é conhecido. Tem um próximo livro, que é esse livro, Atrofia a Ciência, Enigmas de Escoadores, de 79, do Jacques Vallée e da Janine. Nesse livro aí, ele faz uma abordagem científica sobre todo o paradigma aí científico sobre discos voadores, e ele dedica alguns capítulos aí, uns trechos sobre exatamente esse trabalho do Aimé Michel aí, era amigo dele, sim, e sobre as linhas ortotênicas e os estudos dele baseado nessa onda em 54 na França. Então, ele se dedica a observar o estudo do Aimé Michel aí e faz algumas observações pontuais que, apesar que muitos estudiosos, cientistas, não consideram esse estudo estatístico das linhas da Bavik, das linhas ortotênicas, como um estudo válido, porque eles alegam que o estudo estatístico ele não é bem fundamentado, tem falhas nas observações e nas localizações e acabam, digamos assim, uma coincidência para poder chegar nessas linhas. Seria fácil de criar essas linhas independente das ondas. Mas não foi uma pesquisa com testemunhas das regiões onde o objeto passava. Não, foram. Isso aí é tudo baseado... Eles duvidam ainda? Porque isso a comunidade científica da época duvidava. O Jacques Vallée, ele comenta, ele é um cientista e ele comenta, mesmo estudo do amigo dele, o Aimé Michel aí, que esse estudo é válido do que o Aimé Michel fala. Ele não critica, ele acha válido. O problema é a comunidade científica aceitar isso como um trabalho científico, argumentar isso como uma questão válida dentro da ciência, né? Agora entendi. Mas até inclusive, tem coisas interessantes nessa obra aí. O Jacques Vallée, ele comenta que em determinado momento aí o Aimé Michel, ele relata que ele tinha uma estimativa aí, nessa época, para a Europa toda, de em torno de 1 milhão de depoimentos. 1 milhão? 1 milhão. Nesse período forte aí de setembro e outubro, aí, 1 milhão de depoimentos de toda a Europa, mais ou menos referente a casuística nessa data aí, na onda de 54. 1 milhão. Exato, porque a pessoa vê alguma coisa esquisita no céu, né? Não é possível que a pessoa vê. É que foi uma onda muito forte, é muita coisa. Muita coisa. Exatamente. Tu quer ver uma coisinha aí? Pode passar para a próxima imagem aí. Um mapa, né? Deixa eu abaixar aqui. Isso. Isso aí é só para ter uma ideia, mais ou menos, um apanhado aí. Eu peguei 305 casos da onda de 54 espalhados pelo planeta aí. Sim. O que acontece? Os verdinhos são casos fora do Brasil, tá? Aí é que aí tá um mapinha, tá bem apertadinho, aí tu não consegue enxergar, mas aí é fácil de enxergar. A gente percebe que na Ásia é mais para baixo, né? Mesmo, né? Sim, aqui no canto inferior direito aqui tu tem a Oceania, na Austrália ali, Nova Zelândia. Sim. Tu tem mais no meio à direita ali, na parte da Ásia, mais acima ali a região da União Soviética. Vai vindo mais para mim dentro do mapa ali, tu tem a parte da África, A América do Sul foi bastante, a América do Norte, né? Europa. Foi bastante, sabe? Aí tu consegue enxergar direitinho o conglomerado aí, aglutinado. Isso aí são pontinhos e eu usei o ícone como se fosse um disquinho voador. Se tu ampliar isso, tu vai ver que cada coisinha verde ou preta aí é um símbolo, um logotipo de um disquinho voador.
E aí eu fui colocando em cima desses 305 casos, eu fui pontuando no mapa as localidades. Sim, interessante, legal. Uma Muito ideia. legal. Ali onde tu enxerga no Brasil, aqui embaixo, à direita, perdão, à esquerda no mapa no Brasil, a parte preta ali é o país, é o Brasil, tá? Embaixo tu vai ver que tem um pouquinho vermelho que nem aparece direito no mapa, que era o Rio Grande do Sul. Mas se a gente estourar esse mapa, eu fiz isso aí no Google, usando o Google, eu consigo separar mundo, mundo, Brasil e Rio Grande do Sul, que é o meu foco de estudo maior, que é o Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer forma, a gente contempla aí todo o planeta, né? Ah, sim. Então, Verdade. a gente tem a concentração ali do Brasil, muito na costa, na nossa costa. Não tem tanta coisa de casos para dentro, para as fronteiras ali com Colômbia, com Bolívia. Sim. Mas esses países também foram contemplados. Chile ali, a gente tem uma coisa na Argentina, tem uma coisa aqui no Uruguai, Paraguai, a gente tem o Chile. Depois a gente vai falar que é bem interessante que na Venezuela tem uma concentração assim, até para efeito de país que a gente não escuta muito falar da casuística venezuelana, até tem casos interessantes, mas nessa época na onda, ela teve uma importância maior em termos de avistamentos que muitos países da América Latina aqui, tirando o Brasil, a Argentina, ela teve mais casos que a Argentina, mais que o Uruguai, mais que o Paraguai, mais que todos, acredito que tirando o Brasil. A Venezuela, que é bem interessante. A Venezuela, né? É, bem interessante. Bem interessante. Eu estava vendo as imagens, você vai falar daqui a pouco. Isso. Pode passar para outra, acho que é uma tabelinha aí, acho que vai ter que girar aí, porque acho que ela vai estar aqui. Ah, não, minto, eu fiz uma do Brasil, não me lembrava que eu tinha feito do Brasil. Isso aí digamos assim, pontuando aí o Brasil, tu vai ver mais concentrado ali na região São Paulo, de Minas, alguma coisa do Mato Grosso, bastante na costa Rio, Curitiba, Santa Catarina. Rio Grande do Sul é vermelho, ali que tu vê que está bem congestionado, tem um congestionamento ainda em casa ali no São Paulo, na Grande São Paulo também, tem uma coisa de Minas, Goiás, Bahia, Sergipe, e vai subindo. E como eu te disse, existem mais casos, mas eu fui pontuando dentro dessa amostra de 305 casos no mundo todo, né? Só para a gente poder desenhar um mapa e ter uma ideia mais ou menos estatística. Eu acho que eu não mandei a tabela, acho que eu tinha te mandado uma tabela e eu acho que eu esqueci de botar uma tabela. Tinha uma tabelinha estatística ali para mostrando os casos ali. É uma pena. O gráfico você mandou aqui, nem vi se você mandou, porque o gráfico. Eu mandei um gráfico junto aí. Deve estar lá embaixo, então. Ah, não, tudo bem. Se qualquer coisa aparecer, a gente pode falar. Mas é isso, o Eduardo. Esse mapeamento, né? E os locais aí a gente consegue ter uma noção. Se tu volta um pouquinho pro mapa anterior ali, esse, né? Se tu observar isso aí, tu consegue ter uma noção que realmente foi global o negócio. Locais até extremos, Groenlândia, olha aqui, Papua Nova Guiné, tem casos observados em cima do oceano também, que está pontuado, regiões remotas e extremas aí que tu vai ver, né? É que as pessoas falavam disco voador, mas nessa época provavelmente deve ter aparecido também de outros formatos, né, Márcio? Como eu te disse, como eu te falei antes ali, a gente começou com um objeto, com o padrão ali, clássico do disquinho prata ali, dois pratinhos um contra o outro ali, mas já em outubro ali, o pessoal começa a observar objetos diferentes, aí, fusiformes com 2 cones, os charutos, tem alguns outros objetos, forma um diamante também, tem bola de futebol americano, aquela bola de futebol americano, ovoide. Parece que cubo também existe, né, o Márcio? Tem de tudo. Esse rapaz de Santos que eu conheço, ele falou que viu de formato um cubo. Tem de tudo. Tem formato, tem alguns casos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, parecem guarda-chuvas. Sem o cabo, guarda-chuva. Tá? Aberto aqui. Tem 2 ou 3 casos. Tem outro caso aqui que o pessoal fala que eu tenho uns 4, 5 casos. Sabe o aviãozinho de papel, quando tu faz um avião de papel, que parece uma ponta de flecha? Tem casos também que o objeto era daquela forma. Quase um triangular, mas isso anos 50. Parecia aquele aviãozinho de papel. Ô Márcio, na sua opinião, esses que parecem um bumerangue,
é alguma coisa que foi feita pelo homem ou você acha que deve ser extraterrestre também? É difícil dizer, Eduardo, assim, mas É difícil, né? é difícil. É que tudo pode depender em termos da observação e o que tu pode tirar de características do voo, por exemplo. Às vezes o Sim, cara vai lá, um piloto vai atrás de um objeto desse aí que tenta interceptar e o cara usa a extrema velocidade do caça lá e não consegue acompanhar. E ele sim. acaba chegando a uma conclusão que isso aí não é um objeto feito pelo homem. É, O cara, um objeto aí faz, sei lá, 1 quilômetro, deslocamento de 0 a 1 quilômetro aí isso aí ele faz em 1 segundo, um negócio que some do sim. lugar. O cara pensa que ele sumiu, Sim. mas na verdade o objeto avançou tão rápido que o cara não consegue perceber. Então É, é relativo, mas relativo, leva, né? leva a entender, leva a crer que a gente é alguma coisa que não é do controle do homem, né? Não é do homem. É, tá. Interessante, é. Agora pode passar, vamos ver aqui. É da Itália. Bom, o que acontece? Eu pensei aí, dentro desse aspecto da casuística de 54, do fenômeno, da onda que aconteceu em 54, a gente falou de avistamentos, mas a gente não teve só Sim, avistamentos, a gente teve muito contato de segundo e terceiro grau, onde a gente observou os objetos pousando e, em alguns casos, objetos com seres descendo e outros casos até interagindo ou em outras situações. Então, eu exemplifiquei aí dois países aí, pincelei aí. Tem mais aqui no Rio Grande do Sul, nós no Brasil temos, em São Paulo, temos no Rio, mas basicamente eu peguei aí na região de Toscana, que tem dois casos interessantes, de Toscana, é. Na 54, Itália. na região central da Itália aí, acontecido aí o primeiro, se tu olhar, é uma coisa bem pitoresca, bem interessante. Até lembra um caso onde, digamos, estimulou o Javaera a entrar aí nessa parte da ufologia, pesquisar. Pode passar a Sério? próxima imagem aí. Uhum. É que o Sim. Javaera ele acabou vendo. Teve um evento em 82, se não me engano, no Morenão, lá no estádio, numa partida de futebol, onde foram vistos objetos voadores sobre o estádio. E esse caso aí, esse amistoso em Florença, em 27 de outubro de 54, uma quarta-feira, se não me engano, um amistoso entre a Fiorentina e um Pistoiese, que é Ai, um time. peraí. Eu que acabei sem querer. Aí, foi no estádio, né? Que todo mundo viu o objeto. Estádio, tá? Esse amistoso foi numa tarde aí de uma quarta-feira, entre. Pode passar para a próxima imagem aí. Isso. Agora é a simulação, né? Como é que foi, Isso, né? Foi esse amistoso aí, tinha em torno de 10 mil pessoas nesse amistoso de Fiorentina e Pistoiese aí, Pistoiese um timezinho da terceira divisão lá da região, e eles estavam jogando tudo, acabou o primeiro tempo, a gente estava ganhando tudo, e retornaram para o segundo tempo. No início do segundo tempo, o pessoal começou a observar, a torcida e os próprios jogadores começaram a observar esses discos passando por cima do estádio, Olha, bem lentamente, bem lentamente. Passa a próxima legal, hein? imagem. Aí tem um esboço, aí um desenho. Isso aí é um caso clássico, considerado clássico dentro Da da, ufologia. da ufologia italiana lá. É. Aí essa é uma foto, se não me engano, até mesmo real lá do momento que a imprensa retira. Os jogadores parou o jogo, simplesmente parou. O jogo foi encerrado por causa Aham. desse avistamento. Imagina, 10 mil pessoas. No caso de Ivair 82 também era algo assim, 25 mil pessoas, no Morenão, lá no estádio, a partida do Vasco e mais um time lá do Mato Grosso, se não me engano. Todo Aconteceu também no estádio, Brasil isso? isso aconteceu no Mato Grosso, Olha! em É, 82. parece que já Que ouvi falar que é o que foi mesmo. estimulou aí o Jevaera lá para o Mato Grosso, quando fundou a UFO lá e investigar esse caso, que é incrível. E esse caso é semelhante, só que eram 10 mil pessoas em 54, né? E aí É, parou essa partida, o juiz encerrou, o pessoal não tinha condição, o público abismado vendo aquelas naves passar por cima ali. Se eu não me engano, eles falam eu não lembro se foram 20 objetos, 21 objetos que passaram por cima do estádio. Agora não me lembro. nossa, Alguma coisa assim. Tá? sim. E foram vindo, porque eles vieram de outras regiões da Itália e foram passando por cidades menores, tiveram outros avistamentos ali próximos, e o pessoal acabou também testemunhando, corroborando com o testemunho final aí que foi no estádio, tá? Pode passar a próxima Sim. imagem. Bom,
junto nesse evento aí, desse dia 27, aí, por cima do estádio aí uma meia hora depois, o pessoal começou a perceber que caíam do céu os filamentos brancos, assim, de um material meio viscoso, parecia o pessoal falava, parecia um algodão. Isso aí começou a cair em toda a cidade. Em toda a cidade? Toda a cidade. Parece que começou a cair em toda a cidade. Durante onde os objetos passaram, depois começou a cair. E isso aí, esse material foi coletado, tá? Um pouquinho antes do jogo, até um rapaz, não sei, alguns quilômetros aí do estádio, ele estava saindo de casa, mas viu no campo um objeto parado. Esse objeto, quando ele viu, se aproximou e o objeto levantou o voo. Esse rapaz saiu correndo, mas depois retornou e tinha uns filamentos desses, tipo, branquinho no chão, que é o que a gente chama aí, na ufologia, aí, vulgarmente, de cabelo de anjo, né? Então... Isso aí não traz radiação, não, né? Desculpa a minha forma de em princípio, não. Nunca vi nenhum caso falando em radiação. Até porque é difícil esse material, ninguém consegue, digamos assim, armazenar ele por muito tempo. Nesse caso aí, que o rapaz foi lá no campo, foi onde o objeto aterrissou, quando ele pegou na mão, o objeto se desmanchou. No estádio, lá em arredores, algumas pessoas conseguiram coletar e entregaram para a polícia, e a polícia acabou entregando lá para uns departamentos de Química e Física da Universidade de Florença lá, e o pessoal fez uma análise, aí mostra o objeto sendo analisado. Era uma análise química dentro da possibilidade técnica da época, mas isso aí se gerou um laudo técnico, mas os caras não quiseram explicar muita coisa. Isso aí, teoricamente, aí seria um material similar a uma composição de vidro, que o pessoal usa para fazer uns, digamos assim, recipientes de vidro. Foi a análise química que eles conseguiram chegar. Mas, em seguida, esses materiais se dissolvem e não tem mais nada. Eles conseguiram, no que eles conseguiram coletar na época lá, fazer essa análise, mas depois o material se perdeu. E também não quiseram dar margem para poder especular em cima do que era a origem disso e como é que surgiu. Fizeram laudo técnico e não quiseram mais comentar. Fizeram até duas universidades comentaram, fizeram esse teste, chegaram no mesmo resultado, mas não quiseram se aprofundar nesse tema. Pode passar a próxima imagem aí. Eu acho que é uma matéria do jornal relatando o avistamento. Eu acho que lá na Zione, isso aí do dia seguinte, se não me engano, do avistamento, dia 28 de outubro. Aí aparece uma foto lá em cima do vidrinho do avistamento, e lá em cima, filamento de vidro. Lá em cima, né? Lá em cima tem os objetos celestes, tá? O jornal da época. Os filamentos caem na cidade de Toscana. Depois da passagem de disco voador. Lá na Itália, né? Isso foi na Itália. Florença. E essa é uma só para ilustrar também. Tu te lembra aquela foto lá que não, se bem que eu não lembro se é essa mesma foto aqui, só que aquela acho que é de Roma, se eu não me engano. E aqui é Florença. Essa daqui, você não lembra se é a mesma, essa daqui? Não acho que não é, porque esse caso, ou até pode ser a mesma foto, que talvez seja falando da matéria de Roma, que naquele dia lá estavam falando que um objeto foi fotografado por cima de Roma. Por cima. E aí, como a Itália também não é tão longe, então o pessoal pode tá comentando também sobre outro caso acontecido em Roma. Tá. Esse é de Roma, talvez. Sim. Legal. Pode passar para o próximo aí. Uma verdadeira relíquia essas histórias da ufologia, acho legal. Isso é maravilhoso. Isso aí é uma coisa interessante que eu não sabia. Isso é só o futebol que proporciona esse tipo de coisa, por causa do fanatismo. Isso. A partir desse amistoso que o Fiorentina ganhou de 6-2, eles começaram a ganhar campeonatos italianos aí, acho que por uns 3, 4 anos, alguma coisa assim. E os torcedores lá, os italianos, em decorrência disso, eles disseram que a passagem dos OVNIs motivou aí, ajudou ao time ficar mais forte. Então, eles fizeram esse cartaz alusivo aí à passagem dos objetos aí, tá lá em cima, em Arrivo ali, em outubro de 27 de outubro de 54,
ali ó, no estádio Artemiro e Frank, onde foi amistoso, e a cor aí, roxa, aí é porque a cor da Fiorentina principal, né? Então eles fizeram uma alusão aí em comemoração dessa data, e isso aí, digamos, propiciou aí sorte no decorrer dos anos aí para a Fiorentina. Olha, e é uma coisa, como eu te disse, virou um caso clássico na Itália a partir de então, tá? Acho que a próxima foto aí são testemunhas entre jogadores e torcedores que estavam no estádio, já velhinhos agora atualmente, que foram entrevistados. Acho que a próxima imagem, acho. Será que esses livros, por edição, eles devem ter guardado né? Será que acham outros que foram guardados? O quê? É difícil saber essa pesquisa, né? Que esse livro é o que estava revelando dos discos no estádio, né? Mas será que... Não, isso não é um livro, isso é um cartaz, isso é só um cartaz alusivo à comemoração. Cartaz, não é um livro. É um cartaz que eles fizeram em homenagem ao evento, porque o time começou a ter uma boa campanha a partir desse dia aí, e ganhou campeonatos, e eles, digamos assim, fazem como fosse uma referência a partir deste evento dos OVNIs por cima do estádio, no dia do amistoso. É verdade, é que no início não prestei muito nessa parte aí. Você tem aí, como eu te disse aí, ó, dentro do estádio lá, esses são torcedores, e acho que tem 2 jogadores aí, esses senhores aí, que são testemunhas do evento da época ali. Isso aí foi um documentário que foi feito. Que viu o objeto dentro do estádio. Olha, dois são torcedores e 2 são jogadores. E estavam no dia do evento lá no estádio. Esse foi um documentário que foi feito. Legal, hein? Muito legal isso. O outro caso também na Itália, também na região da Toscana. É dessa senhora. Eu acho legal essa história. Eu conheço... Esse caso é um outro caso clássico também. É o caso Lotti, ou o caso Senina, em 1º de novembro de 54. A Rosa Lotti Dainelli, essa senhora aí de... Pode falar. Eu gosto dessa história, é legal, muito legal essa história. É bem legal, é bem legal. Até depois a gente vai ver as imagens dela, são decorrentes, são clássicas aí. Essa senhora aí, 40 anos de idade, morava numa região ali, numa fazenda, na realidade. Era uma fazenda. Zona bem rural. Ela casada, 40 anos, com 3 ou 4 filhos na época. E ela, como toda a Itália, extremamente católica, né? Nessa data, 1º de novembro, aí, eles têm um feriado lá chamado Dia de Todos os Santos, um feriado religioso, comemorativo. E ela morava aí, por isso que o caso Senina ali, em Senina tem uma igreja, onde ia ser comemorada essa data festiva do evento, né? Dia de Todos os Santos, 1º de novembro. E neste dia, de manhã bem cedo, aí, umas 6h30 da manhã, a missa acho que começava às 8h, e era meio longe da casa dela. Ela tinha que caminhar um bocado a pé aí no campo para poder chegar nesse lugar, nesse vilarejo aí. Acho que ela é Bucini, deixa eu ver como é que era o nome, qual é que era o nome do local. Agora eu não vou me lembrar o nome do local dela lá. Pode tentar achar aí. Não, mas tudo bem, não tem problema. Aí, até tem uma pinha depois aí, mostra mais ou menos o local onde é que é na Toscana, isso, na região de Arezzo aí. Isso é o próximo que eu estou observando. Pode ir na próxima tela. Florença está ali em cima, ó, e é na região aqui de Arezzo, aqui, está aqui embaixo. No ponto amarelo seria mais ou menos ali a região do acontecimento, tá? Tá? E porque ela não morava em Senina. Senina é onde tinha igreja. Ela morava numa área, numa fazenda, numa região, num vale, alguma coisa assim. Era longe. Então ela tinha que acordar cedo para poder chegar na hora da missa lá era longe, né? E participar do evento. O que acontece? Ela acordou cedo lá, se preparou umas 6h30 da manhã, saiu de casa. Tinha chovido muito no dia, muito. E ela, roupa de domingo naquela época, a mulherada se arrumava, melhor roupa do dia, e para não sujar sapato e tudo mais, ela acabou tirando o calçado, o sapato e as meias, aquelas meias de nylon, e andando com isso na mão. E ela tinha um ramo de flores também, não me lembro qual era as flores, um buquê de flores na mão para, claro, depois só no altar lá na igreja em homenagem ao Dia dos Santos. Sim. E ela saiu de casa, mas
pegou uma estradinha lá de tipo de chão, de terra, que era uma zona rural, como eu te disse, não tinha estrada, e percorrendo esse trajeto a pé. E ela começou a caminhar, tudo, e de determinado momento, já percorrido aí, ela num determinado momento, ela ouviu um objeto estranho parado. Acho que tem uma foto aí, um desenho. Isso, tem mesmo. Aí, ó, o que acontece? Ela observou, vindo na estradinha ali, de canto de olho, ela observou que tinha uma coisa diferente. Olhou, opa, o que é aquilo? Que objeto é aquele ali? Ela meio que ficou pensando que o pessoal na época ali estava tendo uma grande expansão na parte telefônica e elétrica, naquela zona rural ali. Então tinha muito técnico de empresas, claro, 54, mas nessa região rural já tinha muita gente trabalhando para tentar melhorar a qualidade de vida dos moradores ali com telefonia, que não era uma coisa muito cara na época, mas tinha. E a parte elétrica também chegar nas fazendas ali, que era muito a luz de lampião e tudo mais. Então, ela achou que podia ser algum engenho, algum equipamento desses técnicos trabalhando. Ela parou, foi tentar se aproximar ali. Aí ela observou que saiu de trás ali do mato, dos arbustos, 2 seres. Mostra a foto aí. Bota a imagenzinha aí. Esses homenzinhos assim, baixinhos ali, com esse aspecto, com essa filosofia, né? Com essa fisionomia, com essa roupagem aí. E olhando esses seres, eles foram se aproximando, sempre rindo. Ela achou engraçado que acho que não me lembro se eles tentavam se comunicar ou não se comunicavam, ou ela ela acho que ela não entendia o que eles tentavam falar, mas sempre rindo, até que um deles chegou e se aproximou bem dela e pegou uma meia e pegou um buquê de flores dela, da mão dela, tirou. Aí ela não entendeu nada, né? Ficou naquele aspecto, como é que é isso que esses caras estão fazendo? E começou a xingar e, me dá isso aqui, não sei o que, me dá minhas coisas que eu preciso ir. E aí um deles foi lá para dentro, foi próximo da nave e pegou um objeto, né? Se não me engano, era um cubo até. E mostrava para ela, tipo, oferecendo em meio que em troca dos objetos que ela tinha, da minha calça e do buquê de flores, de flores, né? E ela, não, me dá minha meia, me dá meu sapato, meu buquê de flores. E eu sei que ela acabou arrancando, se não me engano, as meias e os buquês da mão do ser e saiu correndo lá em direção à igreja, né? Ela foi esperta, então, né? E eu sei que ela acabou se mandando, foi lá para a igreja, acabou chegando na missa, tudo. Como é uma senhora ali, foi falar para outras senhoras ali do dia da missa ali, isso chegou no padre, e o padre acabou também falando e acabou chegando na imprensa. Isso aí acabou tendo repercussão. Aí tem uma imagem abaixo aí. Tem, né? Vamos botar a próxima aí. Peraí, aí tem uma matéria. Aí são jornais que caiu o que ela falou lá, né? Não, falando exatamente ali, Rosa Dainelli ali, que daí carabineiros são os policiais, porque daí acabou sendo entrevistada, a polícia foi procurar ela para tentar entender o que aconteceu, tudo, gerou uma grande repercussão. E esse caso, para mim, hoje é um clássico da ufologia italiana, né? Chegou do padre isso, né? Do padre do padre tomou o mundo, né? Tem mais, acho que uma reportagem aí, uma matéria aí, uma outra reportagem de jornal. Próxima imagem aí. Através do padre, né? Aí depois chega os policiais. Acho que esse lá na Zione também fala, um Marziani. Isso aí acho que ali aí tem mais de um caso, tá falando do caso da Rosa, e tem mais um outro caso em outro lugarejo também junto aí. Também tem outra matéria posteriormente. Tem, né? É essa, né? Bom, deixa eu diminuir aqui. Corriere della Sera. Sim. Em 3 de novembro. O caso foi 1º de novembro e aí começou a repercutir, Repercutir. Deixa eu só aproximar para vocês verem como que era o jornal.
nos anos 50, né? Ó, dos anos 50. E a dona Rosa ali não mudou o depoimento dela. Afirmou que o que aconteceu foi aquilo ali, tudo. Até, inclusive, para corroborar com o caso dela, o pessoal foi conversar com outras pessoas depois, porque a partir desse depoimento dela, as pessoas meio que tomaram coragem e isso aí acabou chegando no ouvido de outras pessoas, dos pesquisadores, e eles descobriram que pessoas nas localidades próximas viram essa nave, essa navezinha dos serizinhos descerem ali. Um senhor que fazia entregas de mercadoria, de mercado, assim, ele viu quando a nave pousou, acho que bem cedo, tipo 4, 5 horas da manhã, e a dona Rosa ali passou umas 6h30, assim, 7 horas, se não me engano, ela acabou passando na região 6h30, 7h30 ela passou naquela região onde estavam os seres. Então, esse senhor acabou vendo também, descreveu o objeto da mesma forma. Sim. Acho que, se eu não me engano, um caçador, 2 caçadores também que passaram, viram um objeto parado ali também, um pouco antes. Então, o pessoal corroborou com a informação que ela não estava louca inventando. Tinham mais testemunhas na mesma localidade, no mesmo dia e nas horas anteriores, subsequentes ali do acontecimento. Agora, eu estava observando aqui, porque os italianos talvez não tenham esse hábito, né? Pelo que eu vejo aqui na internet, o detector de mentira já existia em 1924. Os americanos começaram a usar mais naquela época lá do... Como é que ele chama lá? Do Travis? Do Travis, né? É. Uhum. Não, mas o Eduardo vai ver assim que pegar a ufologia, sim, que eu chamo aí desse período da época romântica aí, que é anos 40, anos 50, eu chamo, sim, romântica porque o pessoal era, digamos assim, não era que era inocente demais, mas o pessoal, digamos, acreditava no que falava, não tinha medo de falar, eram pessoas sérias, quando falavam uma coisa, afirmavam, reafirmavam e não mudavam. Então, tanto que tem tanto depoimento de jornal, é que as pessoas não tinham medo de relatar o acontecido. As pessoas não era tido como chacota, podia ter chamado de louco, alguma coisa assim, mas a grande maioria, pessoal, como era um fenômeno novo, 7 anos só tinha acontecido o início lá do Kenneth Arnold, só tinha 7 anos. Então a ufologia era muito recente. Então o pessoal não tinha cobertamento, na realidade. A polícia foi entrevistar, vai ver, em todos esses casos da França, Europa, a polícia ia entrevistar as pessoas, tentar entender. Não é que nem hoje tu vai numa delegacia, o cara anota lá no relatório, arquivo e acabou, ninguém vai investigar isso aí. Naquela época, os caras tinham até um entendimento de tentar entender o que acontecia, a coisa, o que a pessoa tinha visto e tudo mais. E se pesquisava mais, seriamente. A próxima imagem aí, tu vai ver, é uma imagem clássica, referente a esse caso, muita gente não conhece. Isso, muita gente. Mas se for olhar na internet, quando fala em... É clássico. Que é esse caso do Casolot e Ocenina aí. Que é os homenzinhos roubando a meia e o buquê de flores dela ali, ó. Tá vendo? E lá dentro o homenzinho tentando pegar lá um negócio para oferecer. No caso, isso aí é um encarte dominical daquele Corriere della Sera, que, como eu disse, é dominical. Então eles fizeram aí, acho que novembro, final de novembro, alguma coisa assim. Isso aí acabou sendo publicado referente ao caso da dona Rosa Lott. É um caso, é uma imagem clássica, é um clássico desse desenho aí, dessa. Esse Domenica della Corriere aí, ele tem várias dessa época referente aos casos ufológicos, tem várias imagens aí ufológicas representando aí o evento 54. Tem várias imagens. O legal é que ela conseguiu até descrever até o tipo de roupa, mais ou menos, né, dele. O tamanho, né? Era 7 horas da manhã, claro, isso aí. Uma pessoa com 40 anos de idade, não era uma pessoa com dificuldade para enxergar tudo. Foi bem claro o contato que ela teve aí. Vamos passar para um próximo aí. Isso aí é só para mostrar qual é o jornal que o encarte vem, o Corriere della Sera. Isso que falou na época. Vamos ver aqui a próxima imagem. Acho que aqui a próxima aí, ó, é a dona Rosa. Se eu não me engano, em 2005, 2004, alguma coisa assim, ela foi procurada. Ali tem a data ali, ó. Ela nasceu em 2014, em 1914 e faleceu em 2006. Se eu não me engano, é 2004, 2002, alguma coisa. O pessoal foi visitar, fez um documentário
e aí tiraram foto dela. E esse local ela está apontando. Estou tentando. Tá. Pode pôr já o local, né? Ela está apontando para o local onde se deu o acontecimento, né? Olha lá o local, gente. Uhum. Nossa, eu não me lembro se essas fotos eu peguei lá do Fenômeno ou eu peguei do site de italiano. Mas todos esses casos aí, se quiserem, o pessoal pode olhar lá no site do Fenômeno do Jackson, lá que tem todos esses casos aí. O caso dela é bastante famoso também, né? Tudo famoso. Bom, aí, como eu falei anteriormente, tinha a peculiaridade lá de 54, aqui na América Latina, aí, a Venezuela se destacando, junto com o Brasil, na casuística. Desse período aí. O que acontece, como eu falei antes, a casuística, na época, não se deu só no avistamento. Teve contatos de segundo e terceiro grau. E na Venezuela, em 54, aí, ocorreram, acho que uns 5, 6 casos aí de contatos, a grande maioria agressivos de seres, tá? Também são imagens clássicas que tu vai ver depois aí. Esse aí... São seres agressivos. Ninguém merece. Pode passar a próxima imagem aí. Esse aí é o Gustavo Gonzalez, tá? Esse, se não me engano, era um cubano. Tem o Gustavo Gonzalez e o José Ponce. O que acontece? Nessa data, aí, 29 de novembro de 54, em Caracas, lá, num bairro chamado Petare. Esse bairro até é um bairro, assim, hoje, ele é extremamente violento. É uma comunidade muito pobre em Caracas, lá. Na época ele já era um local assim pobre, mas não era tão violento. Até o ufólogo aí, o Pablo Villarrubia, que é o consultor da UFA aí, grande Pablo, amigão aí, ele fez uma matéria da UFA, ele teve visitando a Venezuela e revisitando alguns casos desses ataques na Venezuela aí de 54. E ele me disse que o negócio extremo, pela matéria que eu vi na UFO lá, o caso é bem complicado. A região é extremamente violenta. Eles, quando foram visitar essa região lá, tiveram todo o cuidado, não mostrar equipamento nem nada, porque é muito violento, um negócio complicado lá. Mas voltando ao caso... voltando ao caso da época, esse Gustavo Gonzalez aí, o José Ponce, em 29 de novembro aí, sim, às 2 da manhã dessa data aí, eles estavam nesse bairro aí, Petare, numa rua chamada Buena Vista. Estavam numa empresa lá de embutidos coletando produtos que eles transportavam para mercados. Então tinha que passar bem cedo para poder distribuir. Sim. E estavam chegando na rua, os dois, para poder fazer o carregamento. E pode passar a próxima imagem. Quando eles estão chegando próximo do local, praticamente, na realidade, deserto, tá? Essa é uma foto da rua de dia, tá? E ali do estabelecimento ali onde eles estavam coletando. Pode passar só para ilustrar, só para passar, pode passar outra imagem. Eles estão chegando, descendo o caminhão, e quando eles observam uma bola flutuando no ar e um serzinho peludo lá, um ser estranho, parece um capacete, um serzinho peludo, coletando umas pedras no chão, um material no chão. O Gustavo Gonzalez, instintivamente, nem ele sabe por quê, o serzinho estava passando perto dele, ele foi lá e agarrou o braço do ser. Não sei, louco! Se não me engano, de 90 centímetros a 1,20 m. Ele não passou mal, não? Eu, hein? Não, na verdade ele cometeu o erro de tentar atacar atacar não, pegar e segurar. Tipo assim, vou pegar esse ser para mostrar para o pessoal que olha o que tem aqui. E ele acabou cometendo esse erro e começou e agarrou o ser pelo braço, tá? Sim. Neste momento que ele agarrou o ser pelo braço, o colega José Ponce, assustado, voltou para dentro do caminhão e ficou observando. E aí o Gustavo entrou em luta corporal com um serzinho aí. Até pode para a próxima imagem. Se não me engano, tem uma imagem do desenho. Chegava a ter 1 metro essas criaturas? Ou você não sabe de 90 centímetros, acho que é 1,20 m. Algo assim. 1,20 m. Ó, esse é um desenho, acho que é num boletim ufológico aí, onde aparece. Esse é um recorte do jornal onde o Gustavo Gonzalez ele descreve o ser mais ou menos como é que era a descrição. Tá? Acho que tem outra imagem, acho que eu peguei uma imagem da UFO lá que
Pode botar aí. Mais ou menos uma imagem melhorada, só para o pessoal ter uma ideia. Essa imagem é do artista e ufólogo aqui do Rio Grande do Sul, do Grupo Neo, do Rafael Amorim. Ele fez uma matéria para a revista UFO. Isso aí parecia um capacete, né? Que ele usava, como é que se diz? Uma esfera que aparecia os olhos aí. A gente chama aqui o Rafael Amorim de Bala. O Bala fez um grande desenho aí. Isso é uma matéria que tá. Acho que até na matéria essa do Pablo Villarruba, o Bala fez a ilustração. Excelente. Em forma de uma esfera. Olha. E pode passar para. Interessante, hein? Pode passar para a próxima aí. Isso aí, ó. Até para ilustrar o que eu te falei ali, quando entrou em luta corporal com o ser se desvencilhou dele. E o Gustavo Gonzalez, ele portava uma faquinha ali, um canivete. Ele entrou em luta ali, começou e tentou se defender, o bicho tentou meio que para cima dele, ele tentou dar uma facada para o bicho se afastar. E ele acertou uma facada no ombro do ser aí, só que a faca não fez nenhum efeito. Inclusive, ele lembra que quando a faca tocou no pelo do bicho, é como tivesse tido contato com uma estrutura metálica. Até ele, no menos, ele fala que parece ter uma faísca do metal contra metal, uma faísca extremamente duro a pelagem do bicho, tá? Isso aí só para ilustrar, o Eduardo, isso aí é de um clássico da ufologia aí. Da região mesmo, né? Não, eu digo assim, a ilustração é de um artista aí famoso, mas a maior parte desses desenhos ufológicos clássicos aí é de um cara chamado Robert Gigi, é falecido, mas ele desenhava aí essas ilustrações. Isso aí é uma coleção que ele fez sobre esses discos voadores, e ele retrata esses casos da Venezuela com esses seres. Então eu peguei para ilustrar aí o momento da luta, onde ele mostra o Gustavo Gonzalez aí esfaqueando aí o ser. Se não me engano, tem mais uma imagem dele lutando, ou a capa não, é a publicação, a capa da publicação. Pode mostrar. Legal. A capa, né? O Jacques Lobby e o Robert Gigi são o ilustrador e o roteirista aí do quadrinho. Isso é um clássico, É um quadrinho, na verdade, essa história? É um quadrinho. Mas não é só isso aí. É um quadrinho falando o que aconteceu mesmo. Exato. Não só esse caso, são vários casos. Aí tem caso da Dance, que tem. É uma coleção, não é só esse quadrinho, esse gibi que a gente chama aí. Tem vários, é uma coleção. Tá? Lá tem uma coleção dessas criaturas, né? É do que chamam do dossiê dos discos voadores. E aí ele está retratando casos específicos ocorridos na Venezuela, tá? Por isso que eu ilustrei só para mostrar aí como é que o Robert G. ilustrou na época aí, falando desse caso da Venezuela. Sim. Deixa eu ver, pode passar aí. Acho que deve ter mais um aí, uma imagem. E como eu te falei, esse acontecimento na Venezuela, estes seres aí, eles não foram vistos só nesse caso aí do caso chamado Petare, que é do bairro Petare, do Gustavo Gonzalez e do José Ponce. Tem aí no mínimo 3 ou 4 relatos desculpe, só para complementar a história lá do Gustavo Gonzalez e do José Ponce. Ele teve aquela luta corporal ali com o ser, tá? O José Ponce se assustou, ele viu que estava, quando começou a confusão com o Gustavo Gonzalez, ele saiu correndo porque ele lembrou que tinha uma delegacia a 1,2 km ali do bairro ali, e ele foi lá na delegacia para relatar o caso, para ver se conseguia ajuda. E ficou lá na delegacia. Daqui um pouquinho mais, uma hora, alguma coisa depois, o Gustavo Gonzalez chegou também todo desrasgado. Inicialmente lá a polícia achou que eles estavam bêbados, tinham brigado, alguma coisa, mas viram que o cara estava muito traumatizado, o negócio era bem sério. Então, o negócio ficou naquela. Os caras meio que viram que alguma coisa séria aconteceu. Os caras não estavam bêbados nem nada. Tinha acontecido alguma coisa séria. Volta ali para aquela imagem lá do disquinho com os... Isso. Sim. Isso aí, dos caçadores, o que acontece? Esse caso dos rapazes foi dia 29 de novembro, tá? Sim. Dia 9 de dezembro, tinha os caçadores aí numa região aí próxima, também não é tão longe,
acho que é Chico, na Venezuela. Aí próxima, não é muito longe dessa região aí não, até um pouco mais longe. É mais aqui para a fronteira aqui da Venezuela. Esses rapazes tinham 2 meninos, estavam caçando de noite, estavam de bicicleta no mato, andando de bicicleta com uma arminha aí, estavam caçando. E eles estavam adentrando no mato quando observaram pairando no céu aí um disco, um objeto discoide, e se impressionaram. O que é aquilo? O que é isso que está acontecendo aí? Largaram as bicicletas e foram se aproximando, tá? Isso aí é um desenho de um livro, acho que tem um livro abaixo aí, eu peguei só para poder usar como ilustração. Esses casos em Venezuela estão retratados em várias obras, tá? Alguns com desenhos para exemplificar e tudo mais. Não só aquele do Robert G., como tem vários do Jacques Vallée e outros ufólogos da época aí. A próxima imagem acho que é o livro que está constando essa imagem desse livro. É isso aí. I Saw It Too. Eu também vi. Desse Chris Rutovsky. Ele fala desse caso aí na Venezuela, tá? Só para ilustrar. E esses meninos eles viram esse objeto, largaram as bicicletas e foram se aproximando. Aí, no momento que eles se aproximaram, eles observaram que do mato, pode não, a próxima, depois do livro. Não, acima. Essa aí. Eles observaram que do mato, atrás do disco, saíram os 4 seres, aqueles que nem o do caso do Gustavo Gonzalez do Japão. Peludinhos também, e com a esfera na cabeça, tá? Eles saíram correndo, era o Lorenzo Flores e o Jesus Gomes, 18 e 17 anos ali, os rapazes, tá? Eles saíram correndo apavorados ali, mas uma das criaturas conseguiu alcançar o Lorenzo e agarrou ele. Se agarrou e segurou ele. E aí os outros acabaram agarrando. E o Jesus Gomes se afastou. E aí começaram meio que rasgar a roupa do Lorenzo e meio que brigar com ele apavorado, gritando pro Jesus. Aí o Jesus, apavorado, não teve o que fazer. Pegou, ele estava com uma espingardinha na mão. E pode mostrar a próxima imagem. Sim. Isso aí também é do Robert Gigi, tá? Do mesmo quadrinho, aquele que eu te mostrei anteriormente. Tá. Aí o que acontece? Ele estava arrastando lá o Lorenzo, quando o Jesus Gomes lá pegou e usou a espingarda e deu com toda a força num dos seres. O cabo da espingarda quebrou de tão duro que, como eu te disse, lá no caso do Gustavo Gonzalez, na Petari, ele esfaqueou o bicho, a lâmina não passou, ainda parecia que estava batendo em metal. E no corpo desse serzinho aí, a espingarda também se destroçou, quebrou o cabo ali. Aí o Robert G. ilustra bem esse desenho, tá? Sim. Também, às vezes tem, não sei se tem mais imagem, acho que é a última, né? Eu acho que é a última. É a última mesmo, E semelhante ao caso lá do Gustavo Gonzalez de Ponce, eles conseguiram, com essa batida do cabo da espingarda em cima do ser ali, tirou a atenção, os bichos meio que se assustaram, o Lorenzo e o Jesus conseguiram se afastar e saíram correndo. E os seres que entraram, eles observaram de longe os seres entrando na nave e a nave levantando voo. Eles conseguiram sair correndo, conseguiram chegar numa estrada lá e tinha um caminhão passando e eles conseguiram pegar a carona, foram para uma delegacia. Também o pessoal achou que eles tinham brigado, estavam bêbados, alguma coisa assim. Mas também viram que o negócio foi mais sério. Isso aí foi na mesma época do que aquele primeiro homem? Sim, todos assim, foi questão de 15 a 20 dias sequenciais. Depois tem então mais a polícia foi ajuntando as peças das informações. Só que eram cidades diferentes, tá? Cidades diferentes. Sim. Tem um outro caso, se não me engano, em 16 de dezembro, que também uns rapazes resolveram sair para jantar numa região de um parque, alguma coisa assim. Era a mesma criatura. Eles também estavam passando, indo para o restaurante, ou não, jantaram, saíram do restaurante
e eles estavam passando num bosque, no caminho do restaurante, e do bosque, da trilha do bosque, um ser puxou um desses rapazes, que também entrou em luta corporal, e a descrição também é a mesma coisa. Tem mais de um caso com esses seres aí relatando esse tipo de ser. Esse caso aí é específico na Venezuela, vários seres no mesmo período aí Há informações que cada delegacia nessas cidades falava a mesma coisa, a criatura era peluda? Acho que tem. Sim, né? esses casos foram investigados posteriormente aí, tanto que tem aí os registros aí, são casos. Esse serzinho aí, se tu for olhar, é mundial. O Robert G. Esse gibi aí tem um alcance mundial. A casuística desse caso aí, o caso em si ele é conhecido mundialmente pela característica dos seres, pela agressividade, geralmente a gente fala que os seres não são tão agressivos no contato, sim, geralmente abduz lá, leva para a nave, tu nem consegue te defender. Nesses casos, não. Porque no relato, por exemplo, do Gustavo Gonzalez, depois eles observam que além da força que os bichos tinham, eram muito fortes, observavam que todos eles tinham garras afiadas na ponta das mãos, que ocasionavam rasgar as roupas e tudo mais. Então tem toda essa agressividade aí nesse contexto desses casos aí, nos casos venezuelanos. Então é um caso meio típico, quando se fala em casos de agressão de seres, esses aí são os casos bem comentados da Venezuela, onde tem esses ataques aí. E tudo da onda de 54. Outubro, novembro e dezembro. Sim. É bem interessante isso aí. Tá? Esses contatos aí, aqui no Brasil a gente teve contatos de segundo. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos contatos aí desses seres, não desses seres especificamente, seres humanoides, mas tipo o macacão, como a gente falou anteriormente lá, tipo a Dansky, aquele macacão com cabelo comprido e tudo mais. Em três ou quatro casos de avistamento aqui no Rio Grande do Sul, em 54, outubro, novembro, dezembro, em algumas fazendas foi observado esses objetos descerem, esses seres de longe, é contato de segundo grau, não houve interação. Só 2 casos, se não me engano, 3 casos, na verdade, ocorreu interação. Esses seres desceram, deram a volta na nave e tudo mais. Ele estava numa fazenda, desceu perto de um açude. O dono da fazenda observava de binóculo, à distância da fazenda, observava os seres lá. A família viu junto e tudo mais. Os seres pousaram, desceram da nave, observavam com uma lanterninha assim, ao redor da nave e à beira do açude. E depois levantou o voo. Mas essa mesma nave ficou aí 4 dias seguidos indo e voltando. Mas anda bem afastada, bem interiorana. E depois, se eu não me engano, aí no 4º dia, voltaram mais 4 objetos nessa mesma região. E posteriormente, mais tarde, uma nave-mãe, em torno de 100 metros que eles relatam, chegou e recolheu essas 4 naves. Também tem casos aí aqui na região do Grande Porto Alegre, um pouco mais nas regiões afastadas aqui, que tem 2 casos, está envolvendo engenheiros também. Estavam passeando com a família de noite, ele vinha observando, ele estava indo para TAPS, ele observou que vinha uma luz acompanhando, na verdade, contra ele, na realidade, e ele observou na estrada e essa luz foi se aproximando, aumentando. Aí ele observou que a luz, na verdade, não era um automóvel, era alguma coisa que entrou para dentro do campo e começou a fazer um trajeto que como fosse cortar a frente do carro dele. E aí ele observou que era um disco gigantesco, grande também, bem grande, passou na frente do carro dele, não gerou nenhum efeito eletromagnético, não apagou o motor, não apagou nada, mas ele teve que parar o carro, o objeto passou na frente do carro dele, a esposa e os 2 filhos ficaram apavorados ali. Ele acabou fugindo apavorado. Esses objetos acabaram até seguindo ele por um tempo, mas sem chegar muito perto. Sim. Outro caso semelhante também, eu acho que era próximo também, um outro engenheiro com a esposa também viu parado no meio da estrada, ele estava indo,
e o objeto estava parado. Ele estava com a esposa e um filho, se não me engano, menor. Ele se aproximou do objeto. Do objeto desceu um ser meio humanoide também, figura traços humanos. Desceu outro ser depois. Ele com medo, mas acabou entrando em contato, tentando falar com esses seres. Sim. Os seres falavam com ele, mas ele não conseguia compreender direito. Mas, por outro lado, ele conseguia entender dentro da cabeça dele, segundo o relato dele, o que eles estavam tentando falar. Eles estavam falando, se não me engano, alguma coisa assim, que o Brasil tinha riquezas belas paisagens, muitos recursos naturais, e que era um país muito próspero. E aí eu sei que ele, assustado e tudo mais, se afastou dos seres, e eles acabaram decolando. E se eu não me engano... Eles parecem humanos, esses daí que ele viu? Humanos. E, humanos, se eu não me engano, no mesmo dia, no dia seguinte, ou na semana ainda, ele retornando aí mesmo caminho, encontrou uma outra nave semelhante, só que com outros seres que não eram mesmo. Parece, se não me engano, esses eram seres humanoides, mas eram baixinhos, semelhantes lá do caso da Lot. E esse no dia seguinte eram seres mais, acho que 1,80 m, e o outro um pouquinho menor. Ele também interagiu com eles, mas ficou nisso. Aí eles foram e ele teve essa experiência de 2 vezes seguidas falar com seres. Tem um outro caso de interação também, que é um caso famoso, o Miro Costa, aqui em Venâncio Aires, acho que não me engano, em dezembro também. São casos aí na zona rural, onde agricultores estavam trabalhando ali de tarde. Aí, eu não me lembro se ele estava capinando, alguma coisa assim, e ele viu um objeto descer. Desceram seres assim em cima da plantação. Ele tinha plantação de café e milho, feijão e milho, e eles começaram a arrancar as mudas da plantação. Aí ele meio que acenou, os seres viram ele, se aproximaram, ele tentou falar com o ser, mas não entendiam. E aí eu sei que eles estavam com os pés de feijão e de milho na mão. Se eu não me engano, ele acabou oferecendo uma das. Ele tinha uma ovelha, se eu não me engano, próxima. Ele acabou oferecendo uma ovelha para os seres levar, mas os seres acabaram levando. A ovelha? Eles levaram a ovelha? Não levaram. Ele ofereceu, mas não acabaram não levando. Não, Isso foi num dia, se eu não me engano, dia 9 de dezembro, 9 de novembro, aí em Venâncio Aires. E depois, 1 ou 2 dias depois, próximo dali, aconteceu exatamente a mesma coisa. Uma nave desceu, os seres desceram da nave e começaram a mexer no solo, nas plantações, e o agricultor, acho que é José Pedro, se não me engano, José Pedro. falou, se não me engano, José Pedro, agora me falhou o nome aqui. Entrou em contato também, é a mesma história. Também queriam pegar alguma coisa, eu acho que daí ele ofereceu um outro pé. Acho que eles mexeram num pé de milho dele, alguma coisa, e ele ofereceu um pé de feijão e para os seres. Também acho que eles se comunicavam telepaticamente com ele, e acho que pegaram os objetos, pegaram mais alguma coisa no solo ali, e também foram embora. Esses casos até foram retratados na revista Cruzeiro, na época, ali, 55, alguma coisa assim. Então são casos bem pitorescos, né? É interessante. É a prova que o Sul acontece muita coisa também. Quer dizer, toda a parte do Brasil... Todo mundo, na realidade. Não é só... Mas é isso, Eduardo. Assim, exemplificando, de modo geral, aí dessa casuística de 54, claro que a gente tem muito, muito, muito mais dados, mas para não ficar uma coisa maçante ali, tentar abordar uma coisa mais fácil para a gente... É isso aí que aconteceu mais ou menos nos anos 54, tá? Existem mais casos realmente aqui no país ali, mas de forma geral é isso aí que a gente pode falar. Sim. Márcio, esse caso... aqui teria 2 perguntas do Renato Jorge, poderia ser rápido? Claro, vontade. Ai, meu Deus, o meu medo é errar o nome desse... Porque tá em inglês, né? Vamos lá. Márcio, você acredita que a história sobre o ex-presidente americano, como que é? Deve ter encontrado com extra? Falam que foi em 1954, com seus assessores,
Agora eu vou ter que gravar o nome em inglês. Isso aí eu li esses dias até sobre. Estava revendo aí Casa 54. Não só o Timothy Good, tem outros ufólogos que acabaram investigando. Tem uma documentação aí que fala sobre esse encontro, Eisenhower aí. Sim. E segundo o pessoal fala, houve alguma coisa. Não sei se realmente foi um encontro ou não, mas existem indícios aí, documentação corroborando que houve alguma coisa com o presidente Eisenhower aí relativo a discos voadores, né? Tá. Tem mais uma aqui do... Pode falar. Do Renato. Peraí, deixa eu ver se é realmente... Peraí. Então, o Renato tá aproveitando aquela pergunta que eu fiz para você. Qual? Aí ele falou... Falam que dos encontros foi afirmado um acordo com Gray, que foi a partir daí que começaram a experiência dos extras com humanos. Olha, existe essa teoria na ufologia aí que até falam que sim, do Majestic 12 e dos grandes conglomerados poderosos aí, pessoas ricas no planeta aí que comandam e, digamos assim, comandado especificamente pelos Estados Unidos, que há um acordo e tudo mais dentro do que eles chamam da agenda dos seres, digamos assim, há uma troca de tecnologia e os americanos fazem vista grossa quanto às abduções. Sim. Eu, para ser sincero, eu não acredito, cara. Não acredito nesse negócio, porque não acredita, né? Eles não precisam de autorização, de consentimento dos Estados Unidos para poder fazer o que querem. Sim. Até esse caso dos swaps aí, os modernos aí, do Luiz Elizondo e tudo mais, se o pessoal for entender, for tentar ler nas entrelinhas aí, esses países, grandes conglomerados, poderosos, de bélicos aí, na realidade, não tem como combater esses seres, se eles virem para cá com a tecnologia que tem, não tem como nem como defender. Se esses seres, o pessoal fala que... a gente é uma piada, né? A gente é uma piada com tecnologia. Se esses seres quiserem descer hoje aqui em qualquer lugar e tomar conta do planeta, eles tomam. E também, como dizem, eles vão vir para cá, vão destruir o planeta. Se quiserem destruir o planeta, já teriam destruído também. Eles têm algum objetivo, não se sabe por quê, nas supostas abduções, e a pesquisa no planeta todo, coletando materiais, fazendo experimentos. Não sei, a gente não tem especulações, e nem a origem deles, que eles são, mas ninguém tem exatamente a certeza. Mas nem a origem. Em alguns casos aí que possam ser seres de fora do planeta mesmo. Mas é complicado, cara. Eles não têm, a gente não tem a mínima chance contra a vontade desses seres. O que eles quiserem fazer, eles fazem. Somos cobaias aqui, somos ratinhos de laboratório. Quando querem, fazem o que querem. Fazem o que querem, exatamente. Não tem como combater. Não temos tecnologia para combatê-los. Não temos. De maneira alguma. Então, respondendo assim, eu não entendo que não há nenhum acordo. Não há acordo, não é uma reciprocidade unilateral. Os ETs querem e fazem. Exatamente. Tanto que é, né? Porque tu não consegue. Tu ver qualquer caça correndo atrás de um disco aí, some e não toma nem conhecimento. Some. A Noite Oficial dos OVNIs aí, do Grant Jackson, aí, o trabalho que ele relatou, apresentou, fiz um livro até aí. 21 objetos aí passaram por cima do região sudeste do país, desceram, fizeram o que aconteceram e ninguém consegue fazer nada. Operação Prato, lá, foram lá para o Nordeste, no Norte, lá no Pará, atacaram, continuam atacando e não tem, fazem o que querem. Parece que esse negócio aí do caso Chupa-Chupa dizem que aconteceu também. Agora não tô lembrando se foi em 2013, ali no Acre, né? Também parece que aconteceu, sim, né? E diz que tem um índio que tentou apontar a arma no... Parecia uma sonda, né? Pá, tentou atirar e nada. Não, se não me engano, ele chegou a atirar, estava assustado aí. Na época lá da Operação Prato, o pessoal das aldeias lá, de pescadores, muitas pessoas foram embora apavoradas, mas os que ficaram, eles se reuniam no centro da aldeia ou numa casa mais próxima
e o pessoal pegava espingarda, pegava rojão, esses foguetes, e tocavam nas naves para tentar espantar. E nessa região, e no Acre lá também foi, mas região indígena lá, parece pessoal, só que eram tribos indígenas, não parece pescadores. E também tentavam se defender da melhor forma possível. Nossa, aqui é o Renato tô quase encerrando, mas eu vou colocar isso pro Márcio. Mas aí ele fala, pode ter sido o acordo apenas para fizerem a experiência em silêncio, sem chamar tanta atenção da população e sem revelarem de fatos, né? Mas o Márcio acabou de explicar que realmente talvez não, né? A gente não tem, ninguém tem, a gente tem suposições do que pode estar ocorrendo. O motivo deles virem aqui, pesquisar alguma coisa, mas como eu disse, ele não tem que bater em porta para poder entrar aqui. Eles entram, fazem o que querem, então em qualquer lugar, em qualquer momento, um grande centro, pode estar aqui no interior do Rio Grande do Sul, no interior da Amazônia, no deserto da África, debaixo d'água, aqui na Antártida tem um monte de casos de avistamento dos OSNIs aí. Então, não tem. Fazem o que querem. Porque a gente não tem tecnologia que eles têm de alcance para poder ter se defender, né? Pelo menos é o que eu penso. Márcio, eu quero agradecer pela sua presença, né? Está aberto quando você quiser montar outro assunto, quiser voltar para o meu canal, né? Vai ser uma honra também, né? E eu gostaria, Márcio, que você deixasse as suas palavras finais para o canal Os Segredos do Mundo com o Eduardo Silva. Eu agradeço, Eduardo, pela oportunidade aí. É sempre bom a gente falar um tema sério da ufologia. Casuística, eu sou fascinado por casuística, tanto mundial como aqui nossa local. E eu estou à disposição aí, agradeço o pessoal que participou do chat aí. E a gente está à disposição. É um tema muito, muito, muito gostoso de falar, ufologia. Eu agradeço pelo convite também do canal. Pode ter certeza que vai ter muita visualização. Às vezes o pessoal chega do serviço, vai aumentar, vai ser que nem dos outros aqui que também fizeram parte também da equipe UF, também, e outros que não são da equipe UF. Sim. Vai aumentar a visualização. O pessoal vai ver depois, pode ter certeza. Eu agradeço muito a oportunidade, Eduardo. Estou à disposição aí do amigo. Pessoal, até logo. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau aí, o Márcio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.